A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um grande privilégio estar de volta à sua casa para mais um programa Verdade e Vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto empolgante, extremamente atual e necessário para você e para mim. Como melhorar o seu casamento. Chame a sua família. Se possível, se der tempo, dê uma ligadinha para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito importante para as famílias brasileiras. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Como dissemos na semana passada, mais uma vez estará aqui a nossa irmã Eleni Vação, capelã, presidente da Associação de Capelania Evangélica do Brasil, que atua em mais de 130 hospitais e 13 países. E seja mais uma vez bem-vinda ao Verdade e Vida, Eleni. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eleni, como eu disse na semana passada, saiu publicado inclusive no Brasil Presbiteriano, Capelania Evangélica Hospitalar, mais um alvo da crescente cristofobia. O que é que o pastor Thomas Tronco quis dizer quando ele usou esse termo cristofobia? Mais uma vez, nós fomos atacados. Nós temos sido atacados várias vezes, porque o trabalho, o Ministério de Capelania Hospitalar tem sido grandemente abençoado por Deus. Muitas pessoas no leito da enfermidade têm conhecido a Cristo como Salvador. E nós fomos atacados principalmente por estarmos em 2 hospitais, no CRT AIDS, Centro de Referência e Treinamento em AIDS, e no Hospital Emílio Ribas, Instituto de Infectologia, que lida principalmente com grupos de pessoas que têm sido atingidos pela AIDS. E um sociólogo de defesa dos direitos homossexuais no Brasil escreveu um artigo pegando um texto do meu livro, que está na 4ª capa, que diz assim: a igreja cabe o papel de contar à população as boas novas do Evangelho e assim participar desta batalha contra a AIDS. Amar, informando, evangelizando e consolando. Essa é a maneira pela qual a igreja demonstra ser a luz no mundo e o sal da terra, impedindo o total apodrecimento. É interessante ver que nós somos acusados de homofobia, mas isso não é verdade. O que nós estamos apresentando nesse livro e o que a palavra de Deus apresenta é a verdade do Evangelho, que todos nós somos pecadores, com manifestações em áreas diversas, mas que Cristo é Deus feito homem, que veio dar a sua vida, morrer no nosso lugar numa cruz para pagar por todos os nossos pecados e nos dar uma vida nova e eterna também, e perdoar tudo aquilo que fizemos de errado. E esta mensagem é anunciada indistintamente para todos os públicos, em todos os nossos hospitais, e sempre de uma maneira cuidadosa, respeitando em primeiro lugar as normas de higiene do próprio hospital, toda a parte de biossegurança, bioética, relacionamento com os profissionais da saúde e uma abordagem respeitosa a cada paciente. Nós chegamos sempre dando ouvidos, nos interessando pela vida dele, pela dificuldade que ele está enfrentando, e a partir da necessidade que ele levanta, nós pedimos autorização para apresentar aquilo que Deus diz em sua palavra, que vai confortar o seu coração e dar esperança a ele para continuar a lutar e a viver mesmo em meio à adversidade. O seu livro é prefaciado por uma das maiores autoridades com trabalho com AIDS. E nós conversávamos sobre isso, então eu gostaria que você falasse sobre isso. Quem faz esse prefácio é o professor Dr. Vicente Amato Neto, que foi o ápice em termos de batalha contra a AIDS desde o começo. Ele foi o superintendente do Hospital das Clínicas de São Paulo e secretário de Estado da Saúde. E ele fala assim: este compêndio traz à tona um velho bocado que a Lures Lee,
Ou seja, agirei forte e suavemente, sem preconceitos, sem estigmatizar o indivíduo acometido pela AIDS, sem lançá-lo às agruras do degredo e ao desespero da rejeição. Desta composição extrai-se uma sábia lição: a responsabilidade de todos. Quem não cooperar sentirá por certo o acicate da omissão e a palmatória da contrição tardia. E ele fala sobre ser uma produção científica isenta das discussões estéreis que colocam a sociedade como um juiz e o doente como alguém culpado, que deve se conformar com a sua sina, pois está pagando pelos seus pecados. Então, a abordagem foi totalmente oposta àquela que foi abordada por esse sociólogo, porque o que nós estamos fazendo aqui é mostrando à igreja a importância de estar amando, vivendo o amor de Deus na prática, acolhendo, mas sem deixar de apresentar a mensagem que transforma vidas e que salva para sempre, tanto fisicamente como espiritualmente. Eleni, encerrando assim a nossa entrevista, gostaria que você desse uma mensagem aos 3 grupos que vocês trabalham. Os portadores das doenças sexualmente transmissíveis, os seus familiares e o corpo médico que trabalha na assistência a esses doentes. Eu creio que a mensagem do Evangelho traz conforto, porque mostra Deus Emanuel, aquele que está conosco em meio ao sofrimento, apesar de como tenhamos contraído a doença, qualquer tipo de doença, é um Deus que nos perdoa, que nos dá a segurança de que nele nós temos paz, que nós somos aceitos, somos abraçados e acolhidos pelo Senhor. Eleni, muito obrigado pela sua presença aqui. Um prazer. Dizemos a esse sociólogo, a todos os outros, que nós vamos estar aqui vigilantes enquanto igreja evangélica no Brasil, certo? Combatendo toda a sorte de cristofobia, mas queremos dizer que você continue sendo essa bênção junto com todo o grupo de capelania hospitalar evangélica espalhados pelo Brasil. Continue com essa missão gloriosa, porque temos mais de 600 mil pessoas que já contraíram a doença, que a doença já se manifestou e que precisam da graça do Evangelho e que precisam ter a certeza da sua salvação e da vida eterna. Amém. E Deus a comissionou, juntamente com todo esse grupo que trabalha com você, para realizar essa obra, que talvez eu não possa realizar, mas que você tem trabalhado sob as bênçãos e sobre a graça de Deus. Amém. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Com gratidão e louvor, ofertamos as nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor. As nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor e dono de tudo. Toda glória, louvor e honra sejam somente a Ti, pois és gratidão e louvor, ofertamos as nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor e dono de tudo.
gratidão e louvor. Ofertamos as nossas vidas, nossos talentos trazemos a Ti, o Senhor e dono de tudo. Toda glória, louvor e honra sejam somente a Ti. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema como melhorar o seu casamento. E eu quero tratar deste assunto tão importante à luz do livro de Cantares, capítulo 4, versos 7 a 15. O casamento pode ser um jardim ou pode ser um deserto. Ele pode ser um pomar de frutos doces ou pode ser um espinheiro. Ele pode ser um canteiro de amor ou pode ser um lugar de tormento, lágrimas e dor. É bem verdade que muitas pessoas que vão para o altar cheios de sonhos, fazendo juras de amor, promessas de fidelidade, respeito, carinho e ternura, ao longo da jornada, perdem de vista esses compromissos, quebram esta aliança e transformam a vida do cônjuge num pesadelo. E aquele casamento iniciado com tanto idealismo acaba ferido nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. A grande pergunta é: o que é que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Para que este pomar não se transforme num deserto, para que este jardim grinaldado de flores não se transforme num espinheiro. Eu quero conversar com você à luz do texto para vermos aqui alguns princípios de Deus para que você melhore o seu casamento. O primeiro princípio está aqui no versículo 7 do texto, quando diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Aqui o princípio é o princípio do elogio. Talvez você possa até argumentar de forma jocosa: parece que este homem devia morar na lua, ou não estava sendo sincero e honesto, porque a pergunta é: existe alguém sem defeito? Existe alguém absolutamente perfeito? E você pode responder sinceramente: não, não existe ninguém totalmente perfeito, sem nenhum defeito. Mas então por que esse texto diz isto? És toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. É porque o amor não se concentra nos defeitos, o amor se concentra nas virtudes. O seu papel no casamento não é o papel do detetive, que fica investigando os erros do seu cônjuge para proclamá-los. Nem o seu papel é o papel do arqueólogo, que fica cavucando o passado para trazer coisas lá do passado para interpretar o presente. Sepulte o passado no passado. Concentre nos pontos positivos do seu cônjuge, para que você melhore o seu relacionamento conjugal e desfrute de um relacionamento harmonioso, bem-aventurado e feliz. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você elogiou sua mulher? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Qual foi a última vez que você disse como aquele homem lá de Provérbios 31 disse para sua mulher: há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepujas. É interessante que ele não disse isso para os amigos, ele disse isso para ela. Talvez você até elogie sua mulher ou seu marido, mas você nunca fez isso para ele ou para ela. Você quer melhorar o seu casamento? Desenvolva esse princípio do elogio. Há um segundo princípio no texto,
Está no versículo de número 9, quando diz assim: arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. O princípio aqui é o princípio do romantismo. Parece que a nossa geração está perdendo a capacidade de ser romântica. Os homens estão ficando secos, áridos, estão perdendo a capacidade de serem cavalheiros, amáveis, gentis. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você abriu a porta do carro para sua esposa entrar? Qual foi a última vez que você levou sua esposa ao restaurante e você mesmo puxou a cadeira para que ela se assentasse? Qual foi a última vez que você surpreendeu a sua esposa com um presente, sem que fosse aniversário dela ou aniversário de casamento? Qual foi a última vez que você, num gesto, demonstrou romantismo? Que você elogiou sua mulher pelo seu olhar ou por um adereço, adorno que ela estivesse usando? Às vezes, você tem ficado desapercebido dessas coisas. É muito importante entender o seguinte, que você, que a sua mulher, que o seu marido vão estar sendo elogiados, eu não tenho dúvidas. A pergunta é, por quem? Note que este homem aqui tem a capacidade de olhar duas coisas, uma intrínseca e a outra externa. Ele é capaz de destacar o olhar e ele é capaz de destacar uma só pérola do colar. Às vezes a sua mulher, num dia de festa, põe uma roupa bonita, usa um brinco bonito, um colar bonito, e você nem percebeu que ela está usando uma roupa nova, ou usando uma joia, ou mesmo uma coisa mais simples. Ela chega numa festa, todo mundo elogia, mas ela não recebeu nenhum elogio de você. É muito importante, se você quer melhorar o seu casamento, trabalhar essa questão do romantismo. Deus nos deu esta capacidade e Deus nos coloca estes preceitos para melhorarmos a qualidade do nosso relacionamento conjugal. Então, não fique desatento a este preceito. Eu quero lhe mostrar agora um terceiro princípio para melhorar o seu casamento. É o princípio do amor, conforme está escrito aqui no verso 10. Quão belo é o teu amor! O amor se manifesta no casamento de três maneiras. Primeiro, quem ama, declara que ama. Se você ama a sua mulher, se você ama o seu marido, fala isso, verbalize isso, diga isso com todas as letras. É bem verdade que, conforme o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, algumas pessoas podem receber esta linguagem de forma diferente. Alguns precisam da verbalização, outros precisam de atos de serviço, outros precisam de tempo de qualidade, outros precisam de presentes, outros precisam de toque. Porém, quem ama precisa expressar isso e a pessoa amada precisa ouvir isso. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua mulher dizendo, querida, eu te amo? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu marido dizendo assim, meu querido, eu te amo? Segunda coisa importante aqui é quem ama tem tempo para a pessoa amada. Se você ama a sua mulher, dedique tempo a ela. Se você ama seu marido, reserve tempo para ele. É importante estar perto. É importante estar junto. É importante dialogar, cultivar o relacionamento, estreitar os laços, compartilhar sentimentos, sonhos, projetos. O casal que dialoga, que ora junto, que bate papo, que sorri, que chora, que sonha junto. É um casal que triunfa sobre as dificuldades. Então, dedique tempo, invista no seu casamento. Mas há um terceiro princípio. Quem ama, não apenas verbaliza que ama e tem tempo para a pessoa amada, mas quem ama procura agradar a pessoa amada. É curioso que muitos casais que prometem cuidar um do outro no dia do casamento, se esquecem desses votos.
E em vez de abençoar o cônjuge, de ser um bálsamo, de ser um aliviador de tensões, se transforma no pesadelo do cônjuge, machucando, ferindo, agredindo, com palavras, com atitudes, com gestos. É impossível você amar e tornar a vida do outro um pesadelo. É impossível você amar e fazer da vida do outro um inferno existencial. Se você ama seu marido, se você ama sua mulher, busque de Deus orientação para tornar a vida dele e dela mais feliz. Busque formas, meios, caminhos para que a vida do seu cônjuge seja mais feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém deve se casar para ser feliz. Essa é uma motivação errada para o casamento. Você só deve se casar se você quiser fazer a vida do seu cônjuge feliz. O amor não é egocentralizado, o amor é outro-centralizado. O amor não visa os seus interesses. O amor é altruísta. Então é quando você investe no seu cônjuge que você é feliz. É quando você dá que você recebe. É quando você semeia que você colhe. É quando você abençoa que você é abençoado. É assim a dinâmica do relacionamento conjugal. Mas há aqui um quarto princípio que eu gostaria de colocar para você no texto. Está no versículo 12. É o princípio da fidelidade conjugal. Está escrito assim: jardim fechado és tu, manancial recluso, fonte selada. O casamento exige integridade moral. O casamento exige fidelidade conjugal. Nós estamos assistindo no Brasil artistas, cantores, pessoas dos mais diversos estratos sociais, dizendo como que, num ato de orgulho, que teve 3, 4, 5, 6 casamentos. E a nossa sociedade aplaude essas informações. Mas não é esse o preceito de Deus, não é esse o princípio estabelecido por Deus. O casamento criado por Deus, instituído por Deus, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático e ele é indissolúvel. Casamento não é um contrato de risco, que eu começo hoje e termino amanhã, ao sinal do primeiro problema, da primeira crise, do primeiro vale, da primeira dor, da primeira lágrima. Os casais precisam trabalhar essa situação, essa circunstância de vencer os problemas juntos, de chorar juntos, de vencer juntos, mas permanecerem fiéis, íntegros. Há uma estatística muito difícil e dolorosa. Eu, quando no ano 2001 morava nos Estados Unidos, escrevi um livro sobre esse assunto: casamento, divórcio e novo casamento. E no ano 2001, quando eu escrevi esse livro, lá nos Estados Unidos, eu busquei os dados estatísticos daquele ano sobre a questão da fidelidade conjugal. Para minha surpresa e espanto, naquela época, 75% dos homens e 63% das mulheres já haviam sido infiéis ao seu cônjuge até a idade dos 40 anos. Isso é um colapso, porque não há casamento feliz sem integridade, sem fidelidade, sem respeito, sem dizer assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Meu cônjuge é um jardim fechado, é uma fonte reclusa. Cultive a confiança no casamento. Seja fiel ao seu cônjuge. Este é o caminho da verdadeira felicidade. Talvez uma aventura amorosa pode ser até uma coisa crepitante, mas a Bíblia diz o seguinte: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só aquele que quer se destruir comete tal loucura. Se você entrar por esse caminho da infidelidade, eu vou dizer uma coisa para você: essa situação vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. Vai custar para você um preço mais alto do que você consegue pagar. O caminho da felicidade não é o caminho das aventuras, não é o caminho da infidelidade.
O caminho da felicidade é o caminho da fidelidade conjugal. O caminho do prazer é o caminho da integridade moral. Ainda que as taças dos prazeres pareçam borbulhantes nos banquetes da infidelidade, isso vai levar você à culpa, à dor, às lágrimas, à condenação. Invista no seu casamento. Invista na sua família. Aponte e siga este caminho dos princípios de Deus para um casamento feliz: o elogio, o romantismo, o amor, a fidelidade. E o meu desejo é que você melhore o seu casamento, é que você tenha tempos venturosos e que o melhor de Deus no seu casamento, na sua família, ainda esteja pela frente. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar juntos neste momento. Deus, obrigado pela Tua palavra, por estes princípios tão claros, tão simples, mas tão profundos, que podem restaurar o nosso relacionamento conjugal, que podem melhorar a qualidade do nosso casamento. Abençoa, Senhor, os casais que estão nos assistindo neste momento. Abençoa os jovens que estão nos assistindo neste momento, para que a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento seja norteado pelos princípios da Tua palavra e nós possamos ter uma família melhor para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Cantares, capítulo 4, versos de 7 a 15, o reverendo Hernandes enfatizou a necessidade de fazermos investimentos no casamento para que ele seja um pomar de frutos deliciosos e não um deserto. Destacou 4 princípios. O primeiro, o elogio. O segundo, o romantismo. O terceiro, o amor. E por último, a fidelidade. Quando semeamos esses princípios em nosso casamento, nós mesmos colheremos uma abundante e feliz colheita. Como melhorar o seu casamento? Esse foi o tema do programa de hoje, que você pode adquirir tanto em CD como em DVD para sua edificação ou para presentear um familiar ou amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual. Ou ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial. Ainda pelo nosso site você assiste o programa de hoje ou qualquer um dos 320 programas que aqui já foram lá. Graças a Deus, porque muitos irmãos e amigos têm contribuído para que o nosso programa Verdade e Vida em breves dias se torne autossustentável. Você e a sua igreja pode ser um desses. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Faça a sua doação. Você faz o seu cadastro, imprime o boleto e paga em qualquer banco. O mesmo faz um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou no Bradesco, para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero louvar a Deus, continuar aqui louvando a Deus pelas nossas queridas irmãs da SAF que têm designado representantes do programa Verdade e Vida em cada igreja. E como resultado, temos recebido diversas ofertas que são depositadas pelas nossas representantes de cada SAF. Neste domingo, eu quero lhe convidar para estar com toda a sua família na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. O culto matutino e a escola dominical ali com classe para todas as idades começam às 9 horas e à noite o culto vespertino às 18 horas. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Evangelizar é preciso. Este é o tema do Congresso Nacional, dias 29, 30 e dia 1º de julho, em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. Preletores, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro e Ronaldo Lidório. Você tem que fazer a sua inscrição, www.ipb.org.br, dirigindo Louvor e Adoração, Josué Rodrigues e Banda. Até lá!